Eu sou a professora Márcia Peçanha, da Faculdade de Educação da UF, e foi muito gratificante para mim essa experiência de trabalhar neste curso, principalmente com a temática da literatura negra, ou seja, a presença do negro na literatura brasileira. E por isso, até intitulei este módulo com o qual trabalhei, Do Silêncio ao Canto Épico do Negro na Literatura Brasileira. E como educadora, eu estou sempre associando, né, a educação, a literatura, e por isso eu gostaria também de citar para vocês, né, uma frase do Paulo Freire, do grande educador Paulo Freire, da Pedagogia do Oprimido, em que ele nos diz que ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação. E isto já é um indício para que nós possamos penetrar no universo da literatura e revolver o que está submerso, oculto, e fazer vir à tona todo um potencial de criatividade da literatura negra, das vozes silenciadas, que há muito tempo, né, estavam ocultas e que agora, né, nós já começamos, não agora, mas anos atrás, a justamente buscar, né, todas essas vozes, buscar todas essas histórias, todos esses sussurros, e que hoje se transformam em gritos, que são os cantos poéticos dos nossos escritores modernos, que ousam, né, transgredir o cânone literário e trazer à baila das nossas discussões, das nossas apreciações em sala de aula, as obras de autores negros que hoje dialogam, que hoje se apresentam como expoentes da nossa literatura pátria. E há um poeta em especial, o Luiz Gama, como vocês sabem, que ele tem também uma expressão muito interessante em um dos seus versos, quando ele nos diz: quero ser poeta, não me importa se a via que sigo é torta. Por quê? Porque os poetas consagrados, não é, pela literatura canônica, eles eram semelhantes àqueles que estavam numa linha, não é, numa posição retilínea, e por isso os outros eram considerados à margem ou nas literaturas periféricas, e como tais, esses escritores, eles não tinham o reconhecimento público, e por não ter essa consagração, eles eram considerados ou como contra-literatura, literatura periférica, e neste momento, né, o Luiz Gama, Lino Guedes e vários outros, eles vêm justamente numa contracorrente, como se fosse por uma via torta, para fazer esse enfrentamento com os outros. E é nesse sentido que a literatura negra se fortalece, por não aceitar o que está instituído, o que está oficialmente colocado com a sua, sem a presença dos negros, às vezes dos pobres e dos oprimidos. E assim, né, de uma certa forma, nós podemos dizer que o pobre, o negro, principalmente a mulher negra, sempre foram vistos, né, de uma maneira diferenciada. E suas vozes não tinham ressonância nas elites literárias. Aí eu pergunto, né, para vocês, como inserir essas vozes nessa cultura literária lacunar, onde só os autores e obras consagradas tinham o direito de serem lidas e analisadas? Então, há um livro que é até do Roberto Schwartz, intitulado Os Pobres na Literatura Brasileira. E no prefácio ele questiona como se define e representa a pobreza na literatura brasileira, nas letras brasileiras. E ele chama a atenção dos estudiosos, dos pesquisadores, para que todos possam ter um olhar também atento
para toda essa literatura que brota, não é, que emerge, que é potencial, mas que às vezes nós passamos sobre elas e não percebemos que elas estão ali estuantes de vida. Então, por isso, um dos possíveis acessos para que nós possamos alcançar, não é, uma maior visibilidade dessas obras literárias, nós temos que trabalhar com autores que muitas vezes foram olvidados, mas que hoje eles batem a nossa porta. E nós temos que abrir as nossas portas e janelas enquanto professores de literatura, para que eles possam entrar, dialogar conosco e para que nós possamos, em conjunto, reconstruir, né, toda essa história tão bela que é a história justamente dos negros no Brasil. No nosso curso, nós traçamos alguns objetivos. Quais foram esses objetivos? Apresentar e discutir textos literários, pontuando a presença estigmatizada do negro ou a sua ausência no contexto literário. Buscar também as diferentes contribuições dos afro-brasileiros nas diversas fases dos movimentos literários por nós vivenciados. E queríamos também justificar, nem é a palavra correta justificar, porque isso já faz parte da nossa história, do nosso contexto, mas mostrar a importância da literatura também como um meio, também como um espaço de criação da identidade étnico-cultural. E por isso nós estudamos autores e comparamos autores de diferentes fases literárias e também com visões diferenciadas, que nós temos que ler aqueles que relevam esse tipo de trabalho e também os que criticam, né, esse trabalho da literatura negra. Por quê? Porque é justamente desse embate, desse encontro, que surgem as questões que produzem novos atalhos para um estudo mais democrático da literatura brasileira, com fundamentação também nessa literatura dirigida ou feita pelos negros. Por isso também nós, nesse curso, quisemos trabalhar, não é, com a formação, contribuir de uma certa maneira com a formação de leitores críticos e reflexivos sobre essas questões de discriminações que quase sempre aparecem em obras literárias, nos livros didáticos, e nós, como professores e também como educadores e como leitores de determinadas obras, nossa atenção deve também se voltar, não é, para esse aspecto da identidade cultural, da identidade étnica e inserir aí, né, toda a nossa visão de mundo, contemplando também a figura do negro. E aí nós nos ressentimos disso na literatura brasileira por não colocar o negro também como elemento fundante da nossa nacionalidade. Aí muitas vezes aparece, não é, o branco, principalmente na figura do português, o índio, com toda essa idealização aí cantada nos versos e nos romances dos românticos, e o negro não aparece nesse tripé. Quando ele aparece, ele é quase sempre colocado numa situação de inferioridade. E os exemplos que a gente tem aqui, o negro vai aparecer como o anti-herói, vai aparecer como aquele que não tem sua própria fala, como aquele que realmente está submisso, não é? Ao contrário do que acontece com as outras personagens, né? Que são personagens brancas ou personagens também dentro de toda uma aura de heroicidade, e sempre o negro sendo colocado num plano adverso.
Quando a gente quer falar de uma literatura especificamente negra, a gente quer se referir à presença de um eu enunciador do discurso. É o negro falando sobre ele ou escrevendo sobre sua história, tá? Diferente, como eu disse, dos discursos dos poetas românticos que falavam sobre o negro, até enalteciam várias situações, mas sem assumir essa identidade. Nesse sentido, eu cito a Carolina de Jesus, que na década de 60 escreveu Quarto de Despejo. Carolina de Jesus, uma mulher favelada, negra, morando na favela do Canindé, em São Paulo, o que nós poderíamos chamar de semi-letrada, porque ela fez apenas até a 2ª série primária, como nós chamávamos antigamente, e ela foi capaz de colocar em seu diário todas as angústias, as dores, os sofrimentos e também seus momentos de sublimação poética no célebre livro Quarto de Despejo. E ela dizia que o quarto de despejo, né, ela deu esse título, porque lá era o local onde eram depositados todos aqueles que estavam colocados à margem. E o Pierre Bourdieu, não é, o conhecido sociólogo francês, ele tem um livro intitulado A Miséria do Mundo, em que ele diz que há espaços que são estigmatizados e nesses espaços estão colocados aqueles que estão na não pertença do mundo. E Carolina de Jesus, sem conhecer, evidentemente, a leitura, não é, desse sociólogo e de outros, ela foi capaz de, por sua intuição, não é, e por toda a sua sabedoria, porque a sabedoria não é só aquela que você adquire, não é, de uma forma erudita, mas a sabedoria está também na sua própria arte de viver, de conviver, ela foi capaz de traduzir, então, os gritos, os sussurros, os lamentos de toda uma comunidade favelada e colocou isso em Quarto de Despejo. É necessário, então, que essa literatura negra se empenhe a desconstruir esse mundo já nomeado de uma forma totalmente contra a sua cultura e que essa literatura possa reconstruir, né, um discurso que corresponde ao que Deleuze e Guattari chamam de reapropriação dos territórios culturais perdidos. Uma breve ilustração, queremos apontar alguns autores que enveredaram também pela escrita épica, enaltecendo ou mostrando a real luta dos negros, a presença deles, não idealizando, mas também não vitimizando, mostrando realmente como as coisas eram e aconteciam. O poeta Oswaldo de Andrade já dizia, a poesia existe nos fatos, né? Então, esses fatos começam a ser narrados aqui dessa forma épica, né? Saindo daquele silêncio inicial e vindo realmente, né, fazer barulho nos grandes centros. Então, nós podemos citar, dentre eles, Solano Trindade, que nos anos 60 escreveu Canto dos Palmares, que descreveu a epopeia dos quilombos da Serra da Barriga e a ação heróica de Zumbi. Depois nós temos também Oliveira Silveira, no Rio Grande do Sul, que escreveu A 10ª do Negro Peão, onde ele traça a gesta do negro no sul do Brasil, onde havia um número expressivo de quilombos. E também, mais recente, nós temos Domício Proença Filho, que publicou Dionísio Esfacelado, obra em que apresenta poeticamente os feitos dos guerreiros de Palmares. Temos vários outros, temos também o poeta Eduardo de Oliveira, que publicou Gestas Lírias da Negritude. E nessa obra ele propõe uma negritude baseada na fraternidade. Como eu falei, todo recorte, não é, ele salta
alguns autores, algumas obras que também poderiam ser citadas. Mas, no transcurso dessa fala, o que eu quis mostrar foi essa importância da literatura negra, essa caminhada. Por isso, não é, que coloquei do silêncio ao grito do canto épico, e gostaria de dizer que é preciso ressaltar, já finalizando, ressaltar a importância do ensino da literatura para reverter esse sujeito da narração de grande parte dos ficcionistas brasileiros. Estou falando brasileiros devido à nossa realidade, mas há de outras nacionalidades também. Então, é preciso ressaltar sempre, né, em nossas apresentações, em nossas aulas, a pertinência da leitura de textos de valor literário e também em outros espaços, levando-se em conta as funções da literatura, que põe em cena novos sujeitos das políticas sociais. E dessa forma, nós vamos tentar mostrar como a história do negro no Brasil ainda precisa ser mais valorizada. E para nós, professores, esse movimento de reapropriação da história, da cultura e da literatura negras deve ser muito enfatizado. E o silêncio, dessa forma, irá se transformar em canto, com muitas vozes negras em coro, preenchendo os vazios da escrita literária e outros vazios na tessitura da epopeia do povo negro.